Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a professora Amanda Sussi e a aula de hoje será sobre permutação. Bom, na aula anterior a gente falou sobre o princípio fundamental da contagem e hoje nós vamos começar as 3 técnicas da contagem, tá? E vamos iniciar pela permutação. Bom, a permutação nada mais é que a troca de posição de todos os elementos de um grupo que não se repetem, tá? Isso na permutação simples, tá? Então, quando nós vamos fazer uma troca dos elementos, mas esses elementos, eles não se repetem, eles não são os mesmos dentro desse conjunto, tá? Dentro desse grupo. É um evento composto por 2 etapas ou mais, tá? Então, o princípio fundamental da contagem é esse. E aqui são contagens sucessivas e dependentes, elas dependem, ou seja, o que acontece no primeiro evento vai interferir na possibilidade, na probabilidade do segundo e do terceiro e assim por diante, tudo bem? Aqui a ordem, ela é mega importante, tudo bem? Então, na permutação, a ordem importa. Cada alteração, cada ordem que aparece no evento, nós contamos como uma possibilidade, tudo bem? E a possibilidade é calculada pelo produto sucessivo decrescente das possibilidades de cada evento, tá? Daqui a pouco isso vai ficar mais claro para vocês. Vamos lá. O número de elementos de um grupo é igual ao número de elementos disponíveis, tá? O que consiste isso? Na permutação, a quantidade de um conjunto, se eu tiver, vamos supor, 5 números ali, eu só posso trocar esses 5 números em 5 posições. Eu não posso fazer uma troca ou uma... como fala? Mexer nesses números ou dispor eles em algum lugar em que eles são 5 para 3 posições. Tudo bem? Eu não posso fazer isso. Eles têm que ter a mesma quantidade do conjunto, é a quantidade de elementos de posições que eu vou trocar. Tudo bem? É isso que consiste a permutação. É simplesmente trocar de lugar, trocar de posição, tá? Então, vamos lá. Na permutação simples, o primeiro exemplo, vamos supor que nós temos 3 algarismos distintos que nós vamos escrever com números 3, 5 e 7. Vamos pôr na nossa vida, vamos pôr na prática. Vamos supor que a senha do banco seja apenas 3 dígitos. Eu sei que não é, mas vamos supor que a senha de um banco X seja 3 dígitos. E o fulano esqueceu qual era a sua senha. Ele não sabe, mas ele sabe quais são os números. Ele sabe que tem o número 3, ele sabe que tem o número 5 e ele sabe que tem o número 7. Porém, ele não lembra qual que é a ordem. Ele não sabe quem que vem primeiro, quem está no meio e quem está no fim. Então, quais as possibilidades de senha ele tem, né? Isso vai consistir na permutação. Por quê? Eu tenho 3 números que eu conheço, que eu sei quais são. Só pode ser o 3, só pode ser o 5, só pode ser o 7. E os dígitos da minha senha do banco são 3. E eles não se repetem, tá? Esses 3 dígitos do banco, ele não vai se repetir. Então, eu tenho 3 possibilidades para 3 eventos, tudo bem? Então, pegando os 3 eventos, eu vou colocar o número 3 no primeiro caso. Se eu ponho o número 3, nos outros quadradinhos, nas outras opções da senha, ele não vai poder estar, tá? Por isso que eles são dependentes, porque o que acontece no primeiro evento interfere no que acontece nos segundos eventos, porque o número 3 ainda não vai poder se repetir na permutação simples, tudo bem? Então, eu tenho que na primeira casinha eu posso pôr o 3, o 5 e o 7, certo? Então, se eu posso pôr eles, eu tenho 3 possibilidades de números ali. Se eu colocar o número 3, vamos supor que eu tenho o número 3 ali na primeira casinha. Na segunda só pode ser o número 5 ou o número 7. Se só pode ser o 5 ou o 7, eu só tenho 2 possibilidades de números no segundo dígito, tudo bem?
E vamos supor ainda que nessa segunda casinha nós colocamos o número 5. O que sobra para mim? O número 7. Então, só tem uma possibilidade de número para ser colocado na última casinha, que é, no caso, o 7 do nosso exemplo, tá? Ah, mas se eu colocasse o 5 na primeira, se eu colocasse o 5 na segunda casinha, ia sobrar o 3 e o 7. Se eu colocasse o 3 na segunda, só ia sobrar o 7 na última. Tudo bem? Então, sempre as possibilidades, como eles não podem ser repetidos, e são só 3 números para 3 casinhas, vai sempre diminuir. Então, aqui eu faço o que? O princípio da multiplicação, princípio multiplicativo. E eu vou multiplicar as possibilidades. 3 vezes 2 vezes 1 é igual a 6. Tudo bem? Percebam que, se eu pensar pelo princípio multiplicativo, que é pensar, na primeira casinha eu posso ter qualquer um dos 3. Na segunda, como eu já pus um ali, eu só posso ter 2. Na terceira, só vai sobrar um número para eu poder pôr, né? Porque o que está anteriormente não pode estar no último. Então, esse raciocínio do princípio multiplicativo, ele pode permear para praticamente todos os cálculos. Tudo bem? Foi o que nós fizemos aqui. No entanto, nós podemos usar o princípio aditivo, porque aqui é um caso simples, pequeno, né? Então, eu posso ter o 3, colocar as ordens 3, 5 e 7, 3, 7, 5, 5, 3, 7, 5, 7, 3, e eu descobrir os 6 números e tentar os 6 números na senha, tá? Para descobrir. Ou nós podemos partir para a fórmula da permutação, que é esse Pn igual a n fatoração. Não se assustem com essa fórmula, tá? O P é o P de permutação. Então, é bem simples de lembrar por que é esse P. Tudo bem? É só uma representação do P para indicar que é permutação. Esse embaixo, esse N, ele representa o número de elementos. Tudo bem? Qual é o número de elementos que eu tenho aqui no meu exemplo? 3, né? Eu tenho o número 3, o número 5 e o número 7. Como ele é simples, o N pequenininho ali do P também vai ser 3, porque é as 3 posições, tá? Então, o N pequenininho que representa as 3 posições, ele é igual ao número de elementos que eu tenho para modificar. Por isso que é a permutação simples, por isso que colocou a mesma letra, porque a gente já sabe que a quantidade de elementos é a mesma quantidade de posições que nós vamos alterar, tá? E esse sinal de exclamação é a fatoração, tá? O que consiste a fatoração? Na verdade, você já até fez e nem se tocou. A fatoração é multiplicar os números sucessores decrescentes, que foi o que eu falei no slide anterior, que eu falei que ia ficar mais claro aqui, tá? Então, vamos supor ali que no nosso exemplo, o 3 vezes 2 vezes 1, aquilo ali é uma multiplicação fatoral, tá? Então, vamos usar a fórmula, já pensando no que foi feito aqui em cima. Então, olha, gente, fica bem claro. Nesse exemplo aqui, nós conseguimos usar o princípio multiplicativo, tá? Conseguimos usar o princípio aditivo e nós vamos conseguir usar a fórmula da fatoração. Tudo bem? Professora, qual que é o melhor? É o que fica mais fácil para você, tá? Lembrando que em alguns casos, qualquer um dos 3 vai ser simples fazer chegar no resultado, mas vai ter situações que será melhor pelo multiplicativo e vai ter situações que será melhor pela fórmula, e aí fica a critério de vocês. O importante é chegar no resultado. Então, eu coloco ali no lugar do N o 3, porque são os 3 números que nós temos e as 3 posições. O que seria o 3 fatorado, né? É multiplicar 3 vezes 2 vezes 1. Eu preciso fazer esse princípio multiplicativo para saber dessa fatoração? Não. Então, vamos supor que no exemplo fosse 6 números, tá? 6 números para 6 dígitos, tudo bem? Na permutação. Então, ali no exemplo, no lugar do 3, eu ia colocar o número 6. E a multiplicação fatoral seria 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. A fatoração, ela sempre começa do número que você tiver
e todos os números abaixo e para no número 1. Nunca vai chegar no 0, porque senão anula toda a conta, tá? Então, a gente para no número 1, tudo bem? Então, essa é a fatoração. E aí, 3 vezes 2 vezes 1 é 6, tudo bem? Então, nesse caso, vocês podem optar por qualquer um dos 3 tipos ou 3 pensamentos. Bom, por hoje é só. Espero que tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários e até a próxima.